E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aulinha de matemática do quarto ano comigo, professora Tatiane Freitas. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula tem o tema medidas de tempo. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre horas, minutos e segundos, de uma forma bem legal, revisando o que a gente já estudou. Tudo bem? Conto com a participação de todos vocês. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu trouxe para vocês um poema da Nita Parreiras, que fala sobre tempo, que é a nossa temática de hoje. Vamos lá ler junto comigo? Tempo dos Ponteiros. Autora Nita Parreiras. Uma menina coleciona relógios de papel, de plástico, de louça, de bronze e de madeira. Relógios de antes e de agora. Relógios grandes e pequenos. Relógios de brincar e de usar. De pulso, de bolso, de mesa, de parede. Ela gosta também de recortar relógios das revistas. Brinca com ponteiros. Guarda um relógio que foi do bisavô. Os ponteiros pararam, não andam mais. Ela não conheceu o bisavô. A menina conhece o tempo dos ponteiros. Bom, esse poema ele é bem interessante porque ele fala um pouco dos tipos de relógios que nós temos, né? Dos tipos de relógio, dos materiais que esses relógios podem ser confeccionados. Nós podemos ter, como ela falou aí, ó, no segundo verso, podemos ter relógios feitos de papel, de plástico, de louça, de bronze, de madeira, não é? Mas no meio do poema, nós temos os tipos de relógios. É o relógio de pulso, de bolso, de mesa, de parede. Então, é bem legal esse poema, você pode estar praticando a leitura com ele, tá bom? Dando continuidade à nossa aula, será que você se lembra dessas imagens? Olha aí. Olha esse relógio aí. E essa imagem, você se lembra dela? E dessa outra imagem? Olha aqui essa imagem. Mais uma. E a nossa última imagem, não é? Então, assim, aqui nós temos vários tipos, né, de instrumentos de medida de tempo. Nós temos o relógio de pulso, relógio de mesa, nós temos o cronômetro, nós temos a ampulheta, nós temos o relógio digital, nós temos o relógio de pêndulo. Então, será que você se lembra de alguma dessas imagens? Pois nós vamos tratar dessas imagens, sobre essas imagens na aula de hoje. Bom, o que são mesmo medidas de tempo? Para que servem as medidas de tempo? Bom, o tempo ele é composto por diferentes medidas, pelo dia, pelo mês, pelo ano, pela hora, pelo minuto, segundo, semana e por aí vai. Utilizamos para determinar, por exemplo, o tempo que a gente gasta em uma atividade, quanto tempo nós levamos para chegar em algum local, quanto tempo a gente leva para assistir um filme, a duração de um filme, não é? A duração de uma corrida. Então, assim, nós estamos vivendo um período de Olimpíada, não é isso? Nós estamos assistindo a Olimpíada de Tóquio. Então, nós temos várias competições e muitas das competições, elas precisam da contagem do tempo para saber quem foi que chegou primeiro, quem chegou por último, quanto tempo aquele nadador levou para atravessar, né, para nadar naquela piscina, quanto tempo aquele corredor levou para dar 2 voltas, não é isso? Então, nós sempre iremos precisar usar as medidas do tempo, ou para nossa
para o nosso convívio, para o nosso próprio uso ou para a gente estudar, não é isso? Então, não é difícil. Aqui nós vamos relembrar o que nós já estudamos, tá bom? Para as medidas de tempo, a gente tem os instrumentos, que são os aparelhos que nós utilizamos para medir esse tempo. Nós podemos utilizar o relógio. Esse relógio, ele pode ser analógico, que é aquele relógio de ponteiros, ou o relógio digital, que é aquele que vem apenas os números. Aí tem o relógio de pulso, de parede, de sol. Não é isso? Nós temos inúmeros tipos de relógios, tá bom? Nós temos a ampulheta, que é aquele aparelhinho que parece 2 funis, que tem a areiazinha dentro. Nós temos o calendário. Nossa, como a gente utiliza o calendário para medir o tempo. No calendário nós temos os dias da semana, os meses do ano, a gente tem as datas, quantos dias tem um mês. Né? Em relação ao calendário, também nós podemos trabalhar a questão dos anos, das décadas, dos séculos, não é isso? Das quinzenas, do semestre, tudo isso são assuntos relacionados às medidas de tempo. E o cronômetro? Bom, o cronômetro a gente utiliza, por exemplo, para medir a nossa leitura, não é isso? Lá na disciplina de língua portuguesa, vocês não fazem a leitura, não é isso? A fluência. Na quinta-feira, vocês dividem a leitura com uma outra pessoa. Na sexta-feira, vocês fazem a leitura cronometrada. Por quê? Porque vocês vão precisar de um relógio, de um cronômetro, para poder contar quantas palavras você leu em um minuto. Tá vendo como até nas outras disciplinas a gente também utiliza as medidas de tempo? As medidas de tempo, elas servem também para nos orientar, por exemplo, em relação ao espaço em que nós estamos, se é dia, se é noite, se é à tarde, e em relação à nossa movimentação, se nós estamos chegando atrasado, se nós estamos adiantado, não é isso? Então, tudo isso está relacionado às medidas de tempo. E nesta aula, nós vamos trabalhar principalmente o relógio analógico e o relógio digital, especificamente relacionados às horas, aos minutos e aos segundos. As medidas de tempo, elas surgiram para atender às necessidades das pessoas. Como entender o período de tempo, por exemplo, entre o cultivo e a colheita. Ou então, o momento em que o sol vai nascer ou que ele vai se pôr. A primeira referência de tempo foi o sol, e os primeiros relógios, eles controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação ao sol. Hoje, para medirmos o tempo, nós usamos os relógios analógicos, os relógios digitais e os calendários. Existem várias unidades de medidas de tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década, século, milênio, né? Semestre, quinzena, não é? E aqui eu trouxe para vocês, ó, o relógio de sol, que foi o primeiro relógio que nós tivemos na humanidade. Nós temos lá, ó, se mexendo, o relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, e aqui nós temos a imagem de um celular com o relógio digital. Vamos entender como a gente faz a leitura de um relógio digital? Olha aqui o relógio, né? Nós temos dois tipos de apresentação do relógio digital. Nós temos eles com as horas, os minutos e os segundos, e nós podemos encontrar também o relógio digital apenas com as horas e os minutos. E esse que vem apenas as horas e os minutos é o modelo que mais aparece. Então vamos lá. O relógio digital, ele apresenta apenas números.
e a cada 2 números, eles são separados pelo sinal de pontuação, os 2 pontos. Aí, mais 2 números, utiliza-se os 2 pontos e mais 2 números, tá bom? Então, quem são, né? A que se refere cada número desse? Onde eu posso dizer que aquele número se refere a hora, a minuto e a segundo? Bom, os 2 primeiros números se referem às horas. Depois, os outros 2 números se referem aos minutos. E por último, os 2 últimos números se referem aos segundos. Neste caso aqui, como a gente faria a leitura desse relógio? 8 horas, 50 minutos e 22 segundos. Quando a gente vai trabalhar questões, responder questões sobre a leitura dos números, a gente não faz o que eu coloquei aqui. A gente não coloca o número, a gente coloca o próprio nome do número, tá bom? Aqui eu coloquei para ser uma forma mais prática de vocês entenderem. Agora nós vamos aprender em relação ao relógio analógico. O relógio analógico é o relógio de ponteiros, tá bom? E aí também nós temos 2 tipos de relógios que se apresentam. O relógio que tem apenas 2 ponteiros e o relógio que tem 3 ponteiros. O relógio que tem apenas os 2 ponteiros, ele tem apenas as horas e os minutos. E o relógio que tem os 3 ponteiros, ele possui o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. Neste caso aqui, desse primeiro desenho, eu tenho apenas 2 ponteiros. O ponteiro menor, o pequeno, ele sempre vai indicar as horas. E o ponteiro maior, ele vai sempre indicar os minutos. Aqui nesse relógio, o ponteiro vermelho indica as horas e o ponteiro azul indica os minutos. Nessa outra imagem, nós temos o relógio com os 3 ponteiros que eu falei. O ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. No caso do relógio que apresenta os 3 ponteiros, a gente tem um detalhezinho para falar para vocês. O ponteiro pequeno continua sendo o ponteiro que vai marcar as horas. O ponteiro maior, ele vai continuar marcando os minutos. E o ponteiro dos segundos, ele é mais fino, mais fininho, mais estreito. E é esse ponteiro fino e estreito que vai marcar os segundos, tá bom? Nesse caso da nossa imagem, o ponteiro das horas está apontando para o número 3, o ponteiro dos minutos está apontando para o número 12 e o ponteiro dos segundos está apontando para o número 2, tá bom? Então, prestem atenção nos relógios quando eu apresentar para vocês. Para medirmos o tempo, preste atenção. Para medirmos o tempo, podemos utilizar unidades menores, que é a que nós vamos chamar de horas, minutos e segundos. Vamos relembrar algumas relações que nós já estudamos, que também é o que nós devemos aprender nessa aula, tá bom? Uma hora, ela corresponde a 60 minutos. Então, esse ponteiro maior, que é dos minutos, ele vai dar uma volta completa para que esse ponteiro menor passe de um número para o outro. Esse relógio aqui, ele está marcando 1 hora. Lembra da hora exata? Ponteiro pequeno está no número 1, ponteiro maior está no número 12. Todas as vezes que o ponteiro maior estiver no número 12, aquela hora é a hora exata. Se ele for
dá uma volta completa, se o ponteiro maior der uma volta completa, o ponteiro pequeno ele vai girar aos poucos e ele vai lá para o número 2, tá bom? Lembrem-se disso. Próxima relação. 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Esse ponteiro maior aqui dos minutos, esse aqui menor é o das horas e esse vermelhinho ele é dos segundos. Geralmente nos relógios que nós costumamos comprar, ver, né, as fotos, a gente sempre vê esse ponteiro dos segundos na cor vermelha ou então em outra cor diferente dos demais ponteiros, tá bom? E aqui é o seguinte, quando o ponteiro dos segundos, esse ponteiro vermelho, ele dá uma volta completa, esse ponteiro dos minutos vai andar tracinho por tracinho, né? Então, cada tracinho desse do relógio analógico se refere a 1 minuto, tá bom? Então, o que é que nós temos que gravar hoje na nossa aula? As unidades de medida relacionadas às horas, aos minutos e aos segundos. E pode dar pausa aí no vídeo, né? Pega o seu caderninho, se você ainda não pegou o seu caderno, pega o seu caderno, lápis e a borracha e anote as dicas que eu tô dando para você, tá bom? Lembrem-se, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Gravem bem essa informação. Guilherme começou a ler um livro às 7 horas e não percebeu a passagem do tempo. Ele ficou tão empolgado na leitura do livro que esqueceu que o tempo estava passando, né? Aí, quando ele olhou para o relógio, a hora estava como aqui, ó, na figura. Olha aqui. Que relógio é esse? Que tipo de relógio é esse? É um relógio analógico ou é um relógio digital? É um relógio digital, não é isso? Ele está marcando o quê? 7 horas e 30 minutos. E aí a pergunta vem, por quanto tempo Guilherme ficou lendo? E aí, ele começou a ler que horas? A questão diz que ele começou a ler às 7 horas. E aí, quando ele foi olhar para o relógio estava marcando 7 horas e 30 minutos. E aí? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, tentem aí responder essa questão. Vou dar aí um minutinho para vocês. Conseguiram responder? Olha aí. Guilherme começou a ler que horas? Às 7 horas. E que horas está marcando agora no relógio? 7 horas e 30 minutos. Bora ver se vocês acertaram. De 7 horas para 7h30 se passaram 30 minutos. Então, o Guilherme leu o livro por 30 minutos, né? Então, a duração da leitura dele, né? Por quanto tempo ele passou lendo foi de 30 minutos. Muito bem. Próximo. O relógio, como nós vimos, ele é usado para medir o tempo em horas, minutos e segundos. O Guilherme, ele ficou espantado com tantas crianças no parque. Aí ele ficou brincando lá com essas crianças por 20 minutos. O primeiro relógio que eu estou mostrando para vocês, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Esse é o primeiro relógio, o relógio azul.
O primeiro relógio está marcando a hora em que ele, Guilherme, começou a brincar. Olha aí o relógio aí analógico, relógio de ponteiros. Ele tem apenas o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Eu quero que você marque no segundo relógio, que é o relógio preto, marque para mim no segundo relógio a hora em que ele terminou de brincar. Ora, ele começou a brincar que horas? Aí você tem que fazer, ó, a leitura desse relógio aqui. E aí a questão diz que ele brincou, ó, por 20 minutos. Então, como vai ficar o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos nesse relógio aqui? Vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Olha aí o tempinho. Bom, como vocês viram, bora fazer aqui a leitura. No primeiro relógio aqui, ó, ponteiro pequeno está no 8 e o ponteiro maior está no 12. Lembra do que eu falei? Quando o ponteiro pequeno está no 8 e o maior estiver no 12, aquela hora é a hora exata. Então, aqui nesse primeiro relógio, eu tenho 8 horas. Então, Guilherme começou a brincar às 8 horas. Aí ele brincou por quanto tempo? Por 20 minutos. Então eu vou pegar esse ponteiro dos minutos e vou andar ele a cada 5 minutos. Lembra-se que os minutos eu vou contando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 minutos. Aí quando ele chega aqui de novo, eu tenho a hora exata. Então, ele andou, ele brincou por 20 minutos. Então, esse ponteiro maior, ele vai andar, ó, 5, 10, 15 e 20. Então, ele vai estar em que número? No 4. Então, o ponteiro pequeno continua no 8, que é o ponteiro das horas. E o ponteiro maior, ele fica lá no 4. Então, aí eu tenho 8 horas e 20 minutos, que foi a hora que ele terminou de brincar. A Ana, ela sempre organiza suas atividades diárias, marcando em relógios os horários de cada atividade. Eu quero que você coloque nos relógios digitais os horários marcados nos relógios analógicos. Então, eu estou mostrando para você 4 relógios analógicos. Aí, aqui tem a hora da Ana assistir TV, a hora em que a Ana acorda, a hora em que a Ana almoça e a hora em que a Ana dorme, né? Horário de assistir TV, horário de acordar, horário de almoçar e horário de dormir. E aí, eu quero que você me diga, né? Transforme a hora em ponteiros em horário digital, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Vou dar um minutinho aí para vocês, tá bom? Pensem aí um pouquinho.
E aí, conseguiram responder? Vamos lá. Qual é o horário da Ana assistir TV? O ponteiro pequeno está no 3 e o maior está no 4. Lembrando que eu vou contar o ponteiro maior de 5 em 5, tá bom? Então, eu digo que a hora dela assistir TV é às 3 horas e 20 minutos, tá bom? Então, esse ponteiro aqui maior, você vai começar a contar daqui, ó. Aí vem 5, 10, 15, 20, tá bom? Então, fica 3 horas e 20 minutos. Transformei a hora no relógio analógico na hora do relógio digital. Qual é a hora da Ana acordar? Ponteiro pequeno está no 8 e o maior está no 12, tá bom? Ah, professora, mas aparece o ponteiro dos segundos. Nesse primeiro momento, eu só quero apenas as horas e os minutos. Então, qual é a hora em que a Ana acorda? Ela acorda às 8 horas em ponto. Muita gente coloca no lugar do 0 aqui, do 00, coloca 12, porque esquece da questão da contagem dos 5 em 5, né? E esquecem que quando o ponteiro dos minutos está no 12, é a hora exata. Qual é a hora da Ana almoçar? O ponteiro pequeno está aqui, ó, e o ponteiro maior está no 9. Então, qual é a hora da Ana almoçar? Às 12 horas e 45 minutos. Por que é 45 minutos? Você imagina o ponteiro dos minutos no 12. Aí, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos. E qual é a hora da Ana dormir? Ponteiro pequeno está no 9 e o maior, que é dos minutos, está no 12. Então, eu já sei que é uma hora exata. Então, a hora dela dormir é às 9 horas. E aqui nós vamos relembrar a nossa aula, né? Hoje nós relembramos como marcar as horas em um relógio analógico e digital, que as horas são marcadas por números lá no relógio digital e também são marcadas por ponteiros no relógio analógico. Vimos também que o relógio analógico, ele possui o ponteiro grande para marcar os minutos, o ponteiro pequeno para marcar as horas e o ponteiro mais fino para marcar os segundos. Vimos também que o relógio digital, ele antes dos 2 pontos nós temos as horas e que depois dos 2 pontos nós temos os minutos, não é isso? Então, parabéns pela participação de todos vocês, eu tenho certeza que vocês estão nota 10 em relação às medidas do tempo. Então, tchau, tchau para vocês e se cuidem. Um forte abraço da professora Tatiane.